orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Parintins referente ao segundo e terceiro quadrimestres do ano de 2021. Requerimento do vereador Telo Pinto. Neste momento, chamamos para compor a mesa de trabalhos a excelentíssima senhora vereadora Vanessa Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Parintins em exercício. Convidamos também o senhor Araldo Dinelli Alves de Souza, controlador-geral do município, representando o executivo. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador Telo Pinto, presidente e relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Nesse momento, passa a palavra ao presidente. Declaro aberta a presente audiência pública que tem como finalidade apresentar relatório de execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Parintins referente ao segundo e terceiro quadrimestre do ano de 2021. Convido o nosso primeiro secretário, Fernando Menezes, a proceder à leitura do requerimento número 296/2022, do dia 25 de abril de 2022, de autoria do vereador Telo Pinto, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para conhecimento de todos. Indicação número 296/2022. Requeiro nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, no sentido de solicitar à mesa diretora desta Casa Legislativa a realização de uma audiência pública com a finalidade de apresentação do relatório de execução orçamentária e finança da Prefeitura Municipal de Parintins, referente ao segundo e terceiro quadrimestre de 2021. Exposição de motivo. Foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parintins, da qual sou presidente, por meio do controlador-geral do município, o relatório conclusivo de execução orçamentária da Controladoria da Prefeitura Municipal de Parintins, referente ao segundo e terceiro quadrimestre de 2021, dando cumprimento, assim que preconiza a Lei de Responsabilidade, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que diz: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Portanto, com o intuito de dar cumprimento à lei federal e ainda fazer a avaliação e que solicitamos a realização de uma audiência pública com a finalidade de apresentação do relatório de execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Parintins, referente ao segundo e terceiro quadrimestre de 2021, onde esperamos contar com a aprovação dos nobres pares para nossa propositura. Câmara Municipal de Parintins, 25 de abril de 2022. Telo Pinto, vereador PSDB. Obrigada, nosso primeiro secretário, Fernando Menezes. Nesse momento, eu convido o vereador Telo Pinto, presidente e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, para fazer seu pronunciamento justificando essa audiência pública. Bom dia, senhora presidente Vanessa Gonçalves. Cumprimento também os nobres colegas vereadores presentes nesta audiência pública, vereador Naldo Lima, vereador Babato Pinambá, vereadora Bena de Aná, vereador Alex Garcia, vereador Marcilão Cursino, vereadora Márcia Baranda, vereador Flávio Farias, vereador Cabo Linhares, líder do governo nesta casa, vereador Fernando Menezes. Cumprimento também a todos os servidores desta casa que nos auxiliam nesta audiência pública e cumprimento também a todos que acompanham esta audiência através do Facebook e do Instagram nas páginas oficiais da Câmara de Parintins e que também irão ouvir a retransmissão pela Rádio Câmara através da Rádio Clube de Parintins. As audiências públicas, elas têm sempre a conotação de levantar
as demandas da população e saber que se está contento a execução do que está prescrito no PPA, na LDO e na lei orçamentária do município. É importante que se faça essas avaliações e que seja encaminhado ao Poder Legislativo este relatório para que a gente possa, a partir daí, ter o norte e ter o conhecimento de como está sendo executado o orçamento público municipal. O terceiro e o quarto quadrimestre são relatórios fundamentais. Primeiro, porque fecham o ano financeiro do Executivo. Segundo, que a partir daí se elabora-se o novo plano para o ano seguinte, ou se faz ajuste no plano que está prescrito. Então, de forma assim, muito resumida, eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, fico feliz pela realização. Isso é uma audiência regimental, está no nosso regimento interno, está na lei orgânica do município, e com essa audiência a gente cumpre o nosso dever constitucional de fazer cumprir as leis do nosso município. No mais, meus amigos, muito obrigado, vamos com fé, que Deus está no comando. Eu convido o autor da propositura, o vereador Telo Pinto, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para assumir os trabalhos aqui na presidência. Obrigado, vereadora Vanessa, por me permitir presidir esta audiência pública. Neste momento, convido o senhor Aldinelli Alves de Souza, controlador-geral do município, representando o Executivo Municipal, para fazer a apresentação do relatório de execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Parintins, referente ao segundo e terceiro quadrimestre do ano de 2021. Com a palavra, o doutor Aldinelli. Bom dia, quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Telo Pinto, quero cumprimentar todos os vereadores presentes, vereadora Vanessa, vereador Naldo, vereador Fernando Menezes, vereador Linhares, vereador Flávio Farias, vereador Babato Pinambá, vereadora Márcia Baranda, vereador Alex Garcia, vereadora Brena Dianá, vereador Marcilon Medeiros. Nós estamos trazendo aqui, nesta audiência, os dois quadrimestres, segundo quadrimestre e terceiro quadrimestre de 2021, realmente fora do período que rege a lei, né? Nós somos cobrados tanto por vocês como pelo Tribunal de Contas. Houveram algumas situações que, como são os quadrimestres, eles são uma sequência um do outro, a gente precisa que eles estejam sendo fechados os primeiros, para depois os sequentes sejam fechados. E ano passado nós fomos pegos de surpresa novamente com aquela nova onda do Covid, né, no início de 2021, o que nos atrasou o primeiro quadrimestre, nos atrasou, na verdade, a prestação de contas de 2020, e inclusive o próprio Tribunal de Contas estendeu o prazo normal deles até final de abril. Com isso, com o trabalho da prestação de contas de 2020, atrasou a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Consequentemente, tivemos atraso do segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre. Além disso, tivemos também uma situação fora do comum esse ano, agora 2022. Nós encaminhamos para cá em abril o segundo e terceiro quadrimestre, né? O terceiro quadrimestre com um pouco de atraso, só que o Tribunal de Contas comumente faz a sua inspeção da prestação de contas anual sempre no segundo semestre. Era de praxe eles estarem por aqui em setembro, outubro. Esse ano eles vieram agora no mês de abril, início de maio, o que realmente nos impediu de estar aqui com vocês com a audiência pública, porque a Controladoria, como órgão de controle interno, dá suporte ao órgão de controle externo nessa vistoria deles aqui. Nós damos suporte 24 horas para eles, enquanto eles estão lá dentro da prefeitura solicitando documentação e demais fatos contábeis e não contábeis, administrativos, né? Então, com isso, nós vamos trazer aqui para vocês, nós vamos iniciar com o segundo quadrimestre, tá? A parte textual, que é o regramento da lei, realizar a leitura. Eu vou realizar a leitura só no segundo quadrimestre, que são textos padrões, e o terceiro quadrimestre, para a gente não perder muito tempo, eu farei a leitura apenas dos números, se todos concordarem. Se não, eu faço a leitura integral
dos 2 quadrimestres, como está aqui na apresentação. Tá? Pode... Então, esse relatório aqui demonstra aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Parintins, bem como informações auxiliares a demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício financeiro do 2º quadrimestre de 2021. Só lembrando aos senhores que a Comissão de Finanças e Orçamento desta casa recebeu em abril o relatório bem mais detalhado do que essa apresentação. Nessa apresentação já trago mais quadros e gráficos referentes aos números que foram apresentados nos relatórios para aprovação da comissão. A base legal é a Lei 4.320 de 64, no seu artigo 75, a Constituição Federal no artigo 70, a Lei Complementar 101 de 2000, no artigo 54, a Resolução 04/2002 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e a Lei Municipal 580/2014. Tá? Aqui nós estamos trabalhando na Prefeitura na centralização das prestações de contas. Na verdade, nós temos uma equipe centralizada na finalização das prestações de contas, porque existe a necessidade existe essa necessidade, porque tem as prestações de contas mensais, bimestrais, trimestrais, né, e a prestação de contas anual, para se organizar os papéis, mas, a partir do CIAFIC, que está em processo de instalação aqui no município, inclusive já foram realizadas 3 reuniões da comissão, com participação, inclusive, de pessoal aqui da Câmara, né, para a gente estar unificando todo o sistema contábil, de contabilidade de Parintins, num único sistema, né, e nós vamos fazer, na verdade, ilhas, né, vai ser descentralizada a alimentação do sistema e organizado centralizado na Secretaria de Finanças. Então, isso vai, com certeza, nos dar um ganho em velocidade no processamento dos documentos e aí, consequentemente, na prestação de contas, consequentemente, na nossa apresentação dos quadrimestres, nos nossos encaminhamentos dos relatórios bimestrais e, inclusive, uma maior celeridade na alimentação do Portal da Transparência. Tá? A questão do Portal da Transparência, é bom esclarecer que a gente tem constantemente respondido a questionamentos de alguns dos senhores, e isso é natural, porque faz parte do papel de vocês, e a gente tem trabalhado na evolução, principalmente de prazos. De conteúdo, a gente está atendendo satisfatoriamente, mas a questão de prazo realmente é o que nos dá uma dificuldade, porque não tem como a gente alimentar o sistema sem antes ter todos os processos fechados nas prestações de contas. Como eu estou trazendo, como eu estou justificando para vocês, atraso na prestação de contas, por exemplo, de quadrimestre, automaticamente esses documentos referentes a esses quadrimestres, eles demoram a estar prontos para que a gente possa fazer a publicação deles no Portal da Transparência. E com isso a gente tem respondido questionamentos tanto dessa casa quanto do Tribunal de Contas do Estado e da União referente a essas situações. Tá? Então, a expectativa nossa é que até janeiro de 2023 a gente esteja com o CIAFIC instalado no município de Parintins, inclusive com o apoio desta casa. E aqui a gente entra na parte de receita e despesa. Na receita, até o 2º quadrimestre de 2021, nós tivemos em receitas correntes, que são impostos, taxas e contribuições, receitas patrimoniais e transferências correntes, nós tivemos um total de R$ 175.554.053,06 de receita, sendo que a maior parte dessa receita é normal que seja aqui em transferências correntes, R$ 157.199.925,99, mas é importante a gente relatar a evolução aqui no comparativo do 2º quadrimestre, a evolução no nosso trabalho da receita própria do município, uma evolução considerável ao longo dos anos, e tendo em 2021 uma arrecadação com impostos, taxas e contribuições no valor de R$ 12.742.918,45. Tá? Uma evolução
em arrecadação própria de 79,9% referente a 2020. Pode passar? Ah, não, sou eu mesmo. Aqui, o quadro, o gráfico mostrando as receitas, né, no segundo quadrimestre, e no comparativo dos anos, a evolução em verde das transferências correntes, que também teve uma diminuição de 2020 para 2021, algo natural devido a transferências correntes no ano de 2020 ser muito em função do Covid, né? Principalmente recursos relacionados para a saúde. Então, 2021, a gente, inclusive, ainda manteve uma certa alta desses recursos de Covid. Vejam que o nosso patamar em 2017, 2018, 2019 é bem abaixo desse patamar de 2020 e 2021, de acordo com o Covid. Receitas patrimoniais, a gente tem uma pequena receita patrimonial, que são devido às concessões, e impostos, taxas e contribuições, existia um patamar até 2020 que a gente teve em 2021 um início significativo do crescimento dessa receita. Aqui também o mesmo gráfico, só mostrando as receitas próprias, né? Então, nós tivemos principalmente um incremento na receita do ISS, né? Tá? Veja que foi uma grande evolução na receita do ISS no ano de 2021, em comparado com os outros anos. E aqui nós entramos já nas despesas, segundo quadrimestre, as despesas correntes, liquidadas, né? Nós temos total de despesas correntes, vamos aqui, R$ 161.809.591,10, e as despesas de capital, que são relacionadas a investimentos do município, R$ 15.153.994,58. No total de despesas primárias, nós temos R$ 175.925.876,77. Então, no total, a despesa teve uma evolução de 3,89%, e nós tivemos uma diminuição da despesa de capital em quase 3%, lá, 2,69%, em comparativo com o ano anterior, principalmente em virtude dos investimentos de Covid, né? Dos investimentos que nós tivemos com compras de equipamentos, reformas e outros, né? Compra de maquinário também, como é o caso da usina de oxigênio. Aqui a evolução da despesa, ela acompanha, claro, a evolução da nossa receita também, né? Nosso patamar até 2019 e aqui 2020 e 2021, que é referente a gastos com Covid ainda, né? As despesas correntes, né? E a despesa de capital também houve um acréscimo natural com os investimentos que foram feitos principalmente na saúde. Então, nessa avaliação das formalidades da despesa, elas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria, tá? De acordo com os artigos 60 e 61 da Lei 4.320 de 1964. E as despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis, de acordo com o artigo 58 da Lei 4.320 de 64. Continuando, na liquidação da despesa não foram constatados títulos e documentos inidôneos para comprovação do respectivo crédito, de acordo com o artigo 63, Lei 4.320 de 64, e não foram constatados bens e serviços adquiridos e contratados com preços incompatíveis aos do mercado, de acordo com o artigo 6º, inciso 9 e 10, e artigo 7º da Lei 8.666 de 93. Inclusive, a Controladoria está instalando um novo filtro para controlar risco referente à questão de preços de mercado. Nós estamos criando uma comissão agora, ainda esse mês,
que vai fazer o filtro em todos os termos de referência e projetos básicos feitos pelas secretarias, antes de ser encaminhado para a licitação, vai passar por uma comissão que vai analisar os preços que vão estar nos termos de referência e nos projetos, para verificar se eles estão de acordo com os preços de mercado. Vamos, inclusive, criar um próprio banco de preços próprio nosso da Controladoria para a gente fazer essas verificações. Não foi constatado desvio de bens ou recursos públicos, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, e não foi constatada desobediência ao princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. Aqui nós temos já entrando na área da educação, até o segundo quadrimestre, né? Lembrando sempre que são valores acumulados de primeiro e segundo quadrimestre. Nós tivemos gastos com despesas com a educação infantil em R$ 5.877.901,73 em 2021, despesas com ensino fundamental R$ 25.391.245,49 e outras R$ 19.805.451,22, tendo uma despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino de R$ 51.074.598,44. Verifiquem que nós temos uma redução de 41% em despesa com educação infantil, nós temos uma redução de 39,64% em despesa com ensino fundamental, e nós tivemos um crescimento enorme em outras, porque é uma nova metodologia contábil que está sendo aplicada pelo governo federal, é uma exigência do governo federal, e através dessa nova metodologia contábil, recursos que antes eram incluídos em despesas de educação infantil e despesas com ensino fundamental, elas estão entrando como outras despesas aqui. Tá? Então, houve uma quebra aqui nesses valores, por isso essa redução aqui, mas nós tivemos uma redução pequena com despesas de manutenção e desenvolvimento até o segundo quadrimestre de 2,11%, né? De acordo com o recurso repassado pelo governo federal. E aqui a evolução das despesas com educação no segundo quadrimestre dos anos de 2017 até o ano de 2021. A gente vê que, olha, nas outras, olha, não existia quase nada registrado em outras despesas, o que só veio a surgir a partir de 2020, devido a essa nova forma de contabilizar elas. E aqui as despesas com ensino fundamental e com educação infantil, que antes tinham um patamar, e agora com a nova contabilização, fez com que reduzisse as duas específicas e aumentasse a genérica aqui, que são outras. Tá? Ainda, segundo quadrimestre, aqui é a verificação da aplicação dos recursos próprios em educação, que é o percentual que é exigido por lei, de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal. Nós tivemos um total de despesas com o desenvolvimento do ensino de R$ 37.548.709,50, um resultado líquido das transferências do Fundeb de R$ 28.390.648,70, com um total de despesas para fins do limite de R$ 9.158.060,80. Então, o percentual de aplicação no ensino até o segundo quadrimestre estava em 12,17%, tá? Abaixo, portanto, dos 25% que tem que estar ao final do ano, ou seja, ao final do exercício dos 3 quadrimestres. Então, de acordo com as despesas com a educação, não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não a manutenção e desenvolvimento do ensino básico e a valorização dos profissionais da educação, de acordo com o artigo 60 da DCT, e os recursos de convênios e programas destinados ao ensino são aplicados integralmente na finalidade, de acordo com o artigo 8º, parágrafo único, e 50, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o artigo 116, parágrafo 5º, da Lei 8.666, de 93. E aqui nós já entramos na parte da saúde. Até o segundo quadrimestre, nós tivemos com despesas correntes
40.322.221,21. Nós tivemos despesas de capital no valor de R$ 3.188.783,07. Total das despesas com saúde de R$ 43.511.004,28. Vejam que houve uma redução nas despesas com saúde em 26,75% referente a 2020, devido realmente à questão, novamente, falando das receitas que nós tivemos para combate ao Covid. Veja que o padrão anterior era em torno de 30 milhões, o que em 2021 começou já a voltar para os padrões anteriores pós-Covid. Aqui o gráfico mostrando a evolução das despesas com saúde ao longo do tempo, né? A gente verifica, então, o crescimento das despesas no período de Covid, tanto da despesa corrente, que é a que faz a manutenção do serviço, quanto a despesa de capital, que são os investimentos no desenvolvimento de serviços com qualidade maior no município e tornando também o município mais independente de fornecedores, principalmente o oxigênio, que foi um maior exemplo. Aqui nós vemos a evolução e agora uma constante queda, e nossa expectativa é que a gente chegue próximo desse patamar que nós estávamos antes do Covid. E aqui, verificando o percentual de investimento em saúde, o total de despesas com os serviços de saúde, R$ 21.225.093,57. A despesa mínima a ser aplicada, que são os 15%, de acordo com a Constituição, R$ 10.993.170,12. A diferença entre o aplicado e o mínimo foi de R$ 10.231.923,45. Então, o percentual aplicado em ações e serviços de saúde até o segundo quadrimestre foi de 28,96%, estando, portanto, quase o dobro do que é exigido pela Constituição Federal na aplicação em saúde. Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviço público de saúde, de acordo com o artigo 77 da DCT, e os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na finalidade, de acordo com o artigo 8º, parágrafo único e 50, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 116 do parágrafo 5º da Lei 8.666 de 93. Aqui nas licitações, dispensas e inexigibilidades, foi realizado o acompanhamento de alguns certames, né, todos seguiram a legislação em vigor. Foram analisados arquivos de processos licitatórios selecionados por amostragem, sendo 13 arquivos de um total de 61 processos licitatórios realizados. Aqui é a divisão do número de processos licitatórios, aquele número que foi significativo no primeiro quadrimestre, porque nós adiantamos todos os processos de dispensa naquele primeiro quadrimestre, veio que se mantém o mesmo número, enquanto os outros processos foram sendo realizados já no segundo quadrimestre. Então, um total de processos licitatórios de 100 até o segundo quadrimestre. Houve investidura regular dos membros da comissão de licitação, de acordo com o artigo 51, parágrafo 4º da Lei 8.666 de 93. De acordo com a amostra realizada, não foram constatados fracionamentos de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente, de acordo com o artigo 23, parágrafo 2º da Lei 8.666 de 93. Aqui nós já entramos nas despesas de pessoal, segundo quadrimestre, lembrando que este quadro aqui ele nos traz as despesas de pessoal acumulado 12 meses, que é como é apresentado no relatório de gestão fiscal. Despesa bruta com pessoal, nós tivemos até o segundo quadrimestre de 2021, R$ 126.884.996,82, sendo gasto com pessoal ativo R$ 126.462.189,48, e com o pessoal inativo e pensionistas, R$ 422.807,34.
tendo como despesas não computadas R$ 473.248,20, que são referentes a indenizações por demissão e decisões judiciais também, inclusive de períodos anteriores, né? Aqui, de acordo com a solicitação dos senhores, a gente vem trazendo nas nossas apresentações o gasto nos 4 meses que compõem o quadrimestre que a gente está trazendo, no caso aqui o segundo quadrimestre de 2021. Então, as despesas de maio a agosto, a gente verifica que existe uma média de gastos de R$ 10.400.000 e R$ 500.000, e em julho houve um aumento para R$ 14.305.394,51 devido ao pagamento da primeira parcela do 13º. Por isso houve essa variação. Mas se a gente olhar aqui embaixo, o número de servidores se mantém constante. Não há uma grande variação, nem para mais nem para menos, no número de servidores do município. Ficou em torno de 2.169 até 2.208, no caso, em agosto. Aqui o gráfico mostrando a despesa líquida com pessoal e o número de servidores do município. Veja que o número de servidores se mantém constante e essa variação no gasto com pessoal, principalmente aqui em julho, devido ao pagamento do 13º, da primeira parcela do 13º. Então, aqui, de acordo com o limite exigido em lei, nós temos uma receita corrente líquida de R$ 258.290.943,59. Tivemos uma despesa total com pessoal de R$ 126.411.749,40, tendo um percentual de gasto de pessoal até aqui, desculpa, está errado, mas é segundo quadrimestre, até o segundo quadrimestre de 51,40%, né? Estando, portanto, abaixo do limite de alerta exigido pela lei. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos foram fixados ou alterados por lei específica, de acordo com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, e os vencimentos dos servidores públicos foram pagos no prazo legal, de acordo com o parágrafo 1º, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e Legislação Específica. Aqui ainda a despesa com pessoal, o trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características de atribuição de chefia, direção e assessoramento, e houve observância à súmula vinculante número 13 do STF, nos casos de nomeação de pessoal em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta. Do patrimônio, né, a nossa comissão inventariante ela tem trabalhado e continua fazendo o levantamento. Eu estou com esse relatório já pronto na controladoria para ser encaminhado para os senhores, que são sobre bens inservíveis e sem uso, que nós temos muitos no nosso galpão lá no almoxarifado. São realmente inservíveis e a gente precisa dar uma destinação para eles e a gente vai encaminhar para os senhores para a autorização de vocês para a gente se desfazer desse patrimônio. Muitas cadeiras escolares quebradas, mesas quebradas, aparelhos hospitalares danificados também, muita coisa, muitos computadores, muito material. E só está acumulando espaço lá e acumulando espaço que a gente está pagando, alugando, né? Ou seja, estamos desperdiçando recurso público com o espaço que a gente está alugando para colocar coisas que não nos servem mais, né? E a gente precisa se desfazer destes. Inclusive, eu quero sugerir dos senhores, se os senhores quiserem apresentar alguma associação que pode ser beneficiada, se conseguir aproveitar alguns desses bens, tá? Pode ser indicação dos senhores a doação desses bens para essas associações. A variação patrimonial será apresentada sempre no balanço fechado no terceiro quadrimestre de cada ano. Eu vou trazer para os senhores sempre no terceiro quadrimestre, eu vou trazer o balanço patrimonial, que principalmente a parte dos
dos ativos permanentes do município para a gente acompanhar a evolução deles a partir desse quadrimestre já. Tá? Aqui é um acompanhamento que a gente vem realizando de controle do saldo do crédito concedido através da lei número 765 de 2020 da Procuradoria-Geral do município, à empresa Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A., que é aquela que a gente popularmente chamou de Lei da Celéu, né, que foi feita para que a gente conseguisse estruturar a UTI que hoje está em funcionamento aqui e que tanto era exigida pela população, e hoje, graças a Deus, nós temos uma UTI em funcionamento. Então, nós temos aqui, nós fazemos na Controladoria, desde o início, esse acompanhamento com o apoio da Secretaria de Terras e Arrecadação, que nos encaminham mensalmente os valores e a gente monta esse acompanhamento aqui. Então, até o final deste segundo quadrimestre, eles usaram R$ 667.881,28 do crédito que eles tinham de R$ 3.676.686,32, e eles ainda tendo em crédito, ao final do segundo quadrimestre, R$ 8.805,04. Então, aqui pelo exposto e considerando as demonstrações contábeis, a execução orçamentária e a amostragem realizada, tem-se uma gestão regular e as inconsistências observadas no exercício foram objeto de orientação e recomendação da Controladoria Geral. Tá? Então, aqui nós terminamos o nosso segundo quadrimestre. Como eu propus para os senhores, esse terceiro quadrimestre, que eu quero agradecer então a todos, vou passar para o segundo aí. Então, como eu sugeri para os senhores, tem todo aquele texto que é padrão, que eu tenho que fazer a leitura para constar em ata, e eu poderia pular esse texto para a gente trabalhar só os números, os gráficos, as tabelas. Se os senhores concordarem, eu farei assim a leitura do terceiro quadrimestre. Tudo bem? Tá? Então, agradeço aos senhores, que a gente ganha tempo. Já passou de meia hora já? Então, espera lá. Então, aqui o introdutório, vamos passar aqui. Vamos para receita e despesa. Aqui, então, senhores, é o terceiro quadrimestre, ou seja, é todo o ano de 2021 já acumulado aqui que eu trouxe para vocês. Então, vamos ver que, finalizando o terceiro quadrimestre, nós tivemos como receitas primárias realizadas, receitas correntes, no total de R$ 287.772.089,35, uma evolução referente ao ano anterior em 54,05%. Desse total da receita corrente, nós temos impostos, taxas e contribuições, numa arrecadação de R$ 18.089.002,75, uma diferença de 54,74% referente ao ano anterior. Araldo, poderia fazer uma pergunta rapidinha? Então, tudo bem. Eu não estou vendo aí a COSIP listada como uma parte da parte de tributos. A contribuição do serviço de iluminação pública. Acredito que esteja aqui contribuições, todas elas. Tá, ok. Aqui é outras contribuições. Tá aqui. bom, obrigado, Araldo. De nada. Então, aqui nós temos, mas eu posso, na sua sugestão, eu posso verificar se eu trago separado já na próxima, tá bom, vereador? Obrigado pela contribuição. Então, nós temos aqui impostos, taxas e contribuições, essa evolução. Principalmente, nós tivemos uma evolução considerável na arrecadação de IPTU em referência ao ano anterior. Mesmo devido à situação da diminuição de arrecadação em 2020, devido ao Covid, essa evolução da receita não é somente a questão de recuperação devido a gente sair da situação de emergência, e sim, realmente a gente está vendo uma evolução desde 2017, dos números de 2017. Em 2017, por exemplo, IPTU, nós arrecadávamos R$ 563 mil, né? E hoje nós estamos arrecadando, em 2021, R$ 1.387.768,83.
Receitas patrimoniais. Em 2021, nós tivemos R$ 861.916,25, também uma evolução significativa de mais de 400%. E transferências correntes, tivemos um crescimento em comparação a 2020 também de 11,94%, fazendo um total em 2021 de transferências correntes de R$ 260.244.502,44. Aqui os tipos de receita e a sua evolução. Nós tivemos apresentando queda nos quadrimestres apenas em outras transferências correntes, Fundeb, e o restante se manteve ou equilibrada ou em evolução. E aqui o comparativo da receita própria 2020 e 2021, nós tivemos evolução em todas elas, seja impostos, taxas e contribuições, quanto receitas patrimoniais, quanto transferências correntes também. Aqui já entrando na despesa, terceiro quadrimestre, nós tivemos despesas primárias liquidadas em 2021, despesas correntes, R$ 263.824.577,96, uma diferença ao ano anterior, um crescimento de 10,20%. Despesas de capital, nós tivemos R$ 29.471.397,99, uma evolução de 27,76% em comparação com o ano anterior. Tá? Então, despesa primária total, nós tivemos em 2021 R$ 291.745.398,02. Continuando aqui o gráfico da evolução da despesa, despesas correntes e despesas de capital, uma evolução também ao longo dos anos, desde 2017. E aqui são as formalidades da despesa. Eu peço que as pessoas que vão fazer a ata, que façam o registro delas conforme a apresentação anterior. Entrando agora na despesa, das despesas com educação, no terceiro quadrimestre, ao final do terceiro quadrimestre, nós tivemos em 2021 investimento em educação infantil, gastos em despesa, gastos em educação infantil, R$ 12.775.942,30, despesa com ensino fundamental, R$ 41.847.678,89, e outras despesas, R$ 33.261.260,82. Verifiquem novamente que houve essa queda, tanto da despesa com educação infantil e fundamental, e esse crescimento enorme nas outras despesas, que é referente à mudança da contabilização. Tá? Então, com despesas de manutenção de ensino, no total do ano, houve uma evolução de 1,35% nas despesas com educação. Aqui o comparativo da evolução das despesas com educação. Outras, em relação com o ano de 2020. Olha, outras, houve um crescimento absurdo por causa da mudança da lei, e despesas com ensino fundamental e ensino infantil, houve esse recuo em virtude disso. Aqui, referente ao percentual de aplicação no desenvolvimento do ensino, referente ao ano de 2021, final do terceiro quadrimestre, tivemos um total de despesas R$ 61.759.927,37 e um resultado líquido das transferências do Fundeb, R$ 44.826.643,78, tendo um total de despesas para fim do cálculo do limite R$ 16.933.283,59. Então, ao final do ano de 2021, nós tivemos um percentual de aplicação na educação de 14,60%, ou seja, abaixo dos 25% exigidos pela Constituição Federal.
Porém, nós estamos amparados pela emenda constitucional 119, aprovada em abril deste ano, que permitiu que tanto o ano de 2020 quanto o ano de 2021 os municípios pudessem fazer uma aplicação de percentual inferior ao exigido na Constituição, desde que no ano seguinte se faça a reposição desses valores, tá? Que é o que está ocorrendo com a gente atualmente. Nós estamos com o compromisso de, neste ano, fazer o investimento desse percentual aqui, que está faltando para a gente atingir os 25% de acordo com a Constituição. Oi. Só um adendo. Esses investimentos eles foram revertidos uma parte em abono e outra parte em aumento salarial? O abono está incluído aqui, né? O abono está incluído aqui no ano anterior e esse ano foi dado o reajuste salarial que vai ser incluído nesse cálculo aí, dessa recuperação do ano passado, que o reajuste de 33, não estou recordando agora quais são a parte decimal, mais de 33% de reajuste para os professores agora no início desse ano. Então, esses valores vão ser considerados, o reajuste dos professores também na recuperação desse percentual aqui. Então, despesas com saúde agora, no terceiro quadrimestre. Despesas correntes, nós tivemos R$ 26.233.395,08. Despesas de capital, R$ 4.104.225,15. E total de despesas com saúde, R$ 30.337.620,23. Então, nós tivemos uma redução em comparação com 2020, né, nesses investimentos aqui. Todos, tanto em despesa corrente quanto despesa de capital na saúde. E aqui a gente verifica as despesas, né, a diferença de 2020 com 2021, uma queda pequena na despesa de capital e uma grande queda nas despesas correntes, na manutenção dos serviços, porque foram retirados todos os serviços que estavam sendo realizados de combate ao Covid, né? Principalmente no aumento de pessoal que nós tínhamos no período do Covid, para a gente dar suporte a toda aquela onda que aconteceu. Mesmo assim, mesmo fazendo uma redução, total de despesas com a saúde, R$ 30.337.620,23, despesa mínima a ser aplicada, que seria 15%, R$ 16.763.527,54. A diferença entre o aplicado e o mínimo foi um saldo positivo de R$ 13.610.292,69. Portanto, novamente, desde o ano de 2017, que a gente tem essa média de aplicação em ações de serviço de saúde acima de 25%, né? 27,18% de aplicação na saúde, quando o exigido na Constituição era 15%. Então, a gente está sempre bem acima do percentual mínimo. E aqui eu peço que das despesas com saúde, a parte da formalidade do texto, que seja colocado na ata. E aqui, licitações, dispensas e inexigibilidades. Nós fizemos uma amostragem até o terceiro quadrimestre de 16 arquivos de 197 processos licitatórios realizados ao final do ano, sendo a grande maioria deles registros de preços, tá? Carta convite e a dispensa ficando no terceiro mais utilizado, devido às situações de emergência que o município passava. Aqui, novamente, eu peço que seja transcrito para a ata todo o texto do slide. E agora, despesas com pessoal no terceiro quadrimestre. Nós tivemos, em 2021, R$ 132.262.806,40. Com pessoal ativo, nós tivemos um gasto de R$ 134.878.384,17. Pessoal inativo e pensionistas, R$ 7.302.440,29. Despesas não computadas,
R$ 344.715,87. Então, aqui são nossos gastos com o pessoal, em comparativo com 2020 e 2019. E aqui dos 3 meses, nós temos, então, mantido em torno de 10 milhões, 11 milhões, o gasto com o pessoal. Dezembro dá R$ 22.562.298,75, devido ao 13º. Né? E aqui vocês vejam que, apesar dessa evolução aqui, o número de servidores permaneceu na mesma média nos 4 meses. Ó. Não houve nenhuma variação significativa. E aqui um quadro que mostra a evolução do gasto de pessoal com o número de servidores. Né? O número de servidores. Isso aqui durante todo o ano de 2021. Veja que o número de servidores ele variou, mas o gasto com pessoal se manteve praticamente constante, com a única exceção desses 2 crescimentos aqui, que foram os meses de dezembro e julho, quando houve pagamento de percentual de 13º. Então, aqui na questão da apuração do cumprimento do limite legal, ao final do 3º quadrimestre, a receita corrente líquida do município foi de R$ 262.375.781,01 e despesa total com pessoal R$ 134.918.090,53, tendo percentual de gasto de pessoal, com pessoal de 51,42%, estando abaixo do limite de alerta, que é 54%. E aqui, de novo, a parte textual, que eu peço que seja constando na ata. E a questão do patrimônio, sempre em andamento o trabalho deles, e aqui eu trouxe, como falei para os senhores, a partir desse ano, o 3º quadrimestre, eu venho trazendo essa parte aqui do ativo não circulante, que é onde tem o patrimônio do município, né, da prefeitura. Aqui é o ano atual, em comparação com o ano anterior. Vejam que no total do imobilizado, nós temos uma evolução no ano anterior, no ano de 2020, R$ 53.072.610,94, e no ano de 2021, R$ 87.734.560,68 do imobilizado como um todo. Dentro do imobilizado, claro que tem os bens móveis, que houve uma evolução também do patrimônio, como bens imóveis, também bens de uso comum do povo, demais bens imóveis também, o município está sempre comprando terrenos, oportunidades de mercado, né, instalações que estão sendo construídas e bens imóveis em andamento, que são as construções, né, os bens que ainda estão em construção, né, que ainda não foram entregues para a população. Vejo que há uma evolução em toda a parte patrimonial do município. Aqui é aquele controle do saldo. Ao final do ano de 2021, o saldo final que a empresa Parintins Amazonas Transmissora de Energia ainda tem conosco é R$ 2.263.564,90. Tá? Eles que têm esse crédito com a gente. Né? Isso aqui já está com a gente em bens lá nas UTIs. Né? E eles, então, vêm descontando as notas aqui com a gente até chegar nesse valor aqui. Quando este valor bater esse aqui, estamos quites de acordo com a lei. Então, como a conclusão aqui, nós temos também, eu peço que mantenham, que passem para a ata o texto, e quero agradecer a presença dos senhores até esse momento e toda a atenção que os senhores tiverem, e estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Eu não tendo a informação aqui nesse momento, eu posso encaminhar para vocês a posteriori para esclarecer qualquer dúvida dos senhores, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Nesse momento, eu quero facultar a palavra aos nobres vereadores que queiram se pronunciar.
Também faculta a palavra, acho que estão na galeria, para nível de inscrição, já também facultar a palavra. Vereador Babá. Senhor Rondinelli. Não. Rondinelli, Araldi Dinelli. Rondinelli. Eu estou pensando lá no boi. Araldi, eu vi na prestação, se eu não me engano, no slide 3, a folha de pagamento. Você podia voltar para mim aí, por favor? Do terceiro. Araldi Dinelli, Rondinelli, é tudo Dinelli. Tudo Dinelli. Rondinelli. Rondinelli e Dinelli. Eu acho que foi antes dessa que está. Eu acho, deixa eu ver que eu notei, que está 134.878. Eu acho que era no... Não está os 134 milhões aparecendo. O senhor até falou aí. Está aí. Isso. Teve um aumento aí de 120 para 134 de 14 milhões. E na sua fala lá você falou que não é essa a diferença, é menos. Está aí, ó. 2020, 120 milhões. 2021, 134 milhões. Aumentou a folha 14 milhões de reais. Correto? Só que aí lá na frente, ou eu entendi errado, que o senhor falou 7 milhões são a diferença, que não deu para entender. Porque aqui eu nem tenho o gráfico da diferença. Mas alguma coisa o senhor falou de 7 milhões, mas tudo bem. Tá? Eu só mesmo para eu fiquei observando isso aí, eu não sei de onde saiu esses 7 milhões que o senhor falou. E eu não quis lhe interromper, foi um erro meu. Uma parte, presidente. Já adentrando na fala do vereador Babá Tupinambá, que ele mencionou que houve um aumento aí na folha de pagamento. O senhor disse que manteve o número de servidores, mas eu pude observar que no segundo semestre era 2.000 e alguma coisa, e agora são 4.929, quase 5.000. O que justifica o aumento no número de servidores? Aqui, na verdade, eu disse que no quadrimestre houve uma manutenção nos valores, na quantidade de servidores, e inclusive com mantido os valores. Tá? E aí, se mostrar o gráfico posterior, tem um gráfico que mostra isso que a vereadora está solicitando informação. Bem aqui, ó, certo? Veja que a gente começa o ano com 3.600, chega até 4.000 servidores, depois há uma queda para 2.000 e poucos servidores, depois a gente sobe de novo para 4.000 e tal. Essa variação de servidores durante o ano é principalmente devido, a maior parte é devido à Secretaria de Educação, porque ela realiza dois processos seletivos durante o ano, um para terra firme e outro para a área de várzea, porque o ano inicia diferente para os dois alunatos. Por isso que existe esse crescimento aqui. Além de outras contratações que são regulares e de acordo com a necessidade dos órgãos. Né? A gente começou o ano com 3.600, por causa ainda do Covid. Aí chegamos até 4.000 e depois, pós-Covid, começou a reduzir o número de servidores. Mas aí, desculpa, só complementando, mas aí eu posso olhar mais detalhadamente isso daqui e lhe esclarecer melhor em que secretaria houve esses aumentos aí. Exatamente. Okay. E se a gente quisesse ter acesso minuciosamente desses números, desses gastos, a gente poderia, por exemplo, ir até o seu gabinete, verificar tais informações, porque o que foi mostrado aqui foi valores globais, né? Mas a gente sabe, por exemplo, o vereador Marcilon trouxe aqui, o que está nessas contribuições, né? O que é mensurado para cada contribuição, o valor arrecadado. Em relação aos gastos também, né? A gente vê o valor global da Secretaria, por exemplo, de Saúde, mas a gente não sabe para quais foram os valores destinados para cada setor e tudo mais. A gente só acompanhou aí os valores globais, né? Mas a gente gostaria de poder ter acesso, por exemplo, às informações mais detalhadas. Certo. Vereadora, nos anexos do relatório de gestão fiscal,
todos os anexos, eles acompanham o nosso relatório da controladoria, e nesses anexos existem os gastos de despesa corrente e despesa capital na saúde por item de saúde. Aí tem lá atenção básica, tem vigilância, tem todos os setores da saúde e os valores gastos, tanto com despesas correntes quanto as despesas de capital. Está incluso lá. Eu só não trago aqui porque é um nível de detalhamento que ia fazer estender demais a nossa apresentação para vocês aqui. Mas nós temos esses números. A questão do pessoal também, eu posso lhe disponibilizar, e isso também está no portal da transparência lá, mas no momento não tem problema nenhum em lhe disponibilizar isso aí, não. Tá bom? É dividido por secretarias, inclusive. Senhores, mais alguma intervenção? Só mais uma. Na questão do processo licitatório, a gente pôde perceber também que no segundo semestre a gente teve ali 29 com dispensa de licitação. Aí no terceiro semestre a gente teve 30 processos licitatórios com dispensa de licitação. E assim, o que justifica o número de processos licitatórios com dispensa de licitação foi a questão do Covid, né? A gente entendeu aquele momento de pandemia. Mas por que a gente tem um número grande de processos licitatórios com dispensa de licitação? Por exemplo, no terceiro quadrimestre de 2021, que a gente já teve ali uma calmaria, a gente não teve aquele alvoroço todo de pandemia e que justifica a dispensa de licitação desses processos. Certo. É porque, vereadora, esses números que a gente traz aqui, a gente traz de forma acumulativa. Então, por exemplo, os números que estavam no primeiro quadrimestre são somados com o número do segundo quadrimestre. O que eu apresento aqui é a soma dos 2 quadrimestres. Então, a senhora vê que ficaram 30 no segundo quadrimestre, quer dizer que só houve um processo de dispensa. E no terceiro quadrimestre, manteve os 30, ou seja, que não houve nenhum processo de dispensa no terceiro quadrimestre. Ele é acumulativo ao longo do ano. Tá? Todos os números que eu trago, a maioria deles são desta forma, são acumulativos os quadrimestres, com exceção do pessoal, que foi uma solicitação, inclusive do vereador Telo, que eu trouxesse separado aqui os meses para a gente fazer esse acompanhamento mais de perto dessa evolução dos números. Tá? Só para contribuir, também teve a questão da enchente. Isso aí é um fator para ter as dispensas? Porque ano passado foi a maior enchente que nós passamos. Também conta porque qualquer situação de emergência que o município se encontre, ele abre oportunidade para processos de dispensa de licitação, né? Então, como a gente teve, ano passado tivemos aquela grande cheia, também durante o período da cheia, também houve uma situação de emergência decretada. Inclusive, nós estamos com um decreto de calamidade pública, se eu não me engano, do Muro de Arrimo, né? Que era para a gente tentar conseguir o recurso, que o projeto está lá no governo federal. Nós estamos na tentativa lá do recurso para investir o evento no Muro de Arrimo. Mas para angariar mais recursos ou para solicitar os recursos que já são definidos para a recuperação do Muro de Arrimo? Na verdade... Porque já tem um valor global ali destinado para o Muro de Arrimo, mas você está falando para ter mais recursos? Esse daí, o que está sendo feito hoje no Muro de Arrimo é uma remediação. Uhum. Nós precisamos fazer a recuperação de toda a orla da cidade. Então é um projeto gigantesco que nós temos, o prefeito Bigacia está em trabalho direto em Brasília para buscar recurso para executar esse projeto, né? Não é somente na parte que caiu, é toda a orla, porque a gente precisa recuperar ela como um todo, porque o problema que aconteceu ali, ele infelizmente poderá ocorrer em outras áreas também. Tá certo, amigos? Senhores vereadores, alguma intervenção ainda? Tá bom? Os que estão na galeria, sejam bem-vindos. Se tem alguma pergunta a vocês todos que estão na galeria, não? E não havendo mais matéria em pauta, agradeço a presença e a participação de todos e convido os nobres vereadores para a sessão ordinária em data e hora regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública.